toda obra de libertação, toda obra de restauração, ela já foi feita quando Cristo morreu, quando Ele ressuscitou, e a Bíblia diz que Ele subiu às alturas, e Ele levou cativo o cativeiro. O que é cativeiro? Entender um pouquinho o que é cativeiro. Cativeiros são locais espirituais, onde muitas vezes demônios aprisionam fragmentos da sua alma, impedindo que você tenha sucesso, que você cresça, que você desenvolva em várias áreas da sua vida, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Então, o que é cativeiro? Cativeiros são locais espirituais. Eu fiquei muito tempo preso num cativeiro. Aos 6 anos e meio de idade, eu tive um trauma e um abuso. E eu fiquei preso naquele lugar. Vocês vão ver algo que vai acontecer hoje, porque eu acredito, eu quando oro com pessoas, eu vejo isso sobrenaturalmente acontecendo. E alguém precisou orar comigo. E orando comigo, aquela pessoa me tirou daquele local. No mundo espiritual, isso tem uma validade muito grande. E aí, através daquele ato de tirar do cativeiro, houve um processo de libertação na minha alma. Isso aconteceu comigo, aconteceu com muitos aqui. Então, esse texto que nós lemos aqui, fala que Jesus já fez algo. Não é admissível pensar que você esteja vivendo uma vida ainda aprisionada. E talvez muitos aqui estejam vivendo assim. E o que é esse aprisionamento, pastor? Esse aprisionamento pode ter sido causado por causa de um trauma, de um desgosto. Pode ter sido causado porque alguém lhe causou uma ferida muito grande, e aquilo doeu tanto. Não sei se você já ouviu a expressão coração partido, ou coração partido é o coração fragmentado. Existem situações que nós passamos na vida que quebram a nossa alma, que machucam a nossa alma. E existem situações em que o inimigo usa exatamente aquela ferida para nos deixar preso naquele local, para nos deixar preso naquele trauma, para nos deixar preso naquela ferida, para nos deixar preso naquela ofensa, para nos deixar preso naquela palavra. Há um texto de 2 Timóteo 2,26, querido, coloca aí para mim. 2 Timóteo 2,26, você pode só, não precisa voltar para cá. A Bíblia diz aqui, coloca o verso 25 para mim, por favor. Corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então, após você conhecer a verdade, olha o que acontece, verso 26, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Então, há uma ação sobrenatural para desprender você de algo que o aprisiona. E talvez nessa noite você vai encontrar algumas respostas. Por que você tem problemas na área da afetividade? As suas emoções, você não consegue controlá-las, equilibrá-las ou harmonizá-las. Então muitas vezes você não entende o porquê que você tem dificuldades. Talvez alguns aqui tenham dificuldades na área financeira.
E o que é isso? Aonde é? O que aconteceu? Algumas pessoas não conseguem ter relacionamentos com outras, elas bloqueiam os seus relacionamentos, elas se isolam, praticamente, elas desejam viver isoladas. Isso não é normal. Ah, pastor, o que o senhor está querendo dizer eu quero dizer para você, querido, que isso é um cativeiro. É um aprisionamento, são cadeias de prisões. Eu não comecei o sermão ainda, nós vamos falar sobre isso nessa noite, mas eu quero preparar tudo isso, porque esses 5 sermões vão falar um pouquinho sobre isso. Existe uma escolha que eu e você podemos fazer, são escolhas de cura, e a primeira escolha, que é a palavra dessa noite, é a escolha da liberdade. Que escolha é essa? Nós vamos entender. Eu posso fazer a escolha de não viver aprisionado, eu posso fazer a escolha de não viver martirizado por aquela ferida. Eu tenho a decisão. Então muitas vezes nós viemos para o culto e a palavra fala, e Deus começa a falar ao nosso coração, e eu tenho dificuldade de obedecer. Existem algumas coisas, querido, que no mundo espiritual precisam acontecer com a gente. Quando a gente fala assim, querido, isso serve para você, essa palavra faz sentido para você, fica de pé, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Sabe por quê, queridos? Porque o ato de você ficar de pé, se levantar e vir para frente, você está assumindo diante de Deus. E nesse momento você não precisa se preocupar com as pessoas que estão aqui, porque as pessoas que estão aqui, elas vão estar, se elas não estiverem aqui na frente com você, elas vão interceder por você, porque elas querem que você seja liberta e restaurada. É por isso que dentro da igreja a gente não fica com a boca fechada. Então, quando muitas vezes a palavra falar com você, e eu tenho certeza nessa noite, muitas pessoas serão libertas de coisas que estão aprisionando elas. E no final, haverá um momento que você precisa mesmo. Querido, a nossa iniciativa, a tomada de decisão minha, de reconhecer, de entender, ter humildade para aceitar, irmãos, está acima do prejuízo que eu venho levando a vida inteira. Há alguém aqui que nesta semana sonhou preso em um caixão? Sonhou que estava preso em um caixão? Há alguém aqui? Teve um sonho, não gostou do sonho, foi claro, imagina, mas se sentiu preso dentro de um caixão. Não é normal, não é um sonho normal. Há alguém aqui, Deus quer tratar com você nessa noite, querido, e te libertar disso, desse aprisionamento. E eu não vou nem começar o sermão, já oro agora e você vai ser liberto agora. Há alguém aqui, é só você ficar de pé e eu vou orar por você. Eu vou continuar o sermão. Há alguém aqui, queridos? O Espírito Santo não mentiu para mim quando Ele falou agora. Talvez você esteja com receio e com medo, como é, mas é melhor você ser liberto do que ficar atormentado por esse sonho. E é por isso que eu estou dizendo que você não pode ter vergonha. Entendeu que muitas vezes a nossa vergonha, o nosso orgulho, a nossa reputação impede a gente de ser livre? A
palavra de Deus diz no Salmo 41, abra sua Bíblia no Salmo 41, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Permaneça na Bíblia, não traga para a imagem aqui, para a gente não perder o tempo. Depois você volta para a imagem quando a gente começar o sermão. Texto de Salmo 41, por favor, queridos. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero dizer para você, querido, olha o que o salmista diz que acontece conosco. Talvez você tenha esperado um tempo na sua vida, você tenha aguardado um tempo na sua vida. Talvez você tenha tido sonhos perturbadores, você tenha tido sonhos nojentos, sonhos que não é digno nem de você contar, de tão nojentos que são. Você não consegue dormir direito, você passa as noites em claras, mas passar a noite em clara por uma razão ou por outra, porque você não comeu bem, tudo bem, mas passar a noite em claro, porque você sonha constantemente com algo atormentador, não é normal. Há uma cadeia de aprisionamento na sua vida, e o texto diz assim: esperei com paciência, o salmista está dizendo, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Deus ouve o seu clamor, o seu choro, o seu lamento, o seu clamor, Deus ouve. Há um momento da redenção, há um momento da cura, há um momento da ação de Deus. A Bíblia diz assim: e Ele tirou-me de um poço de perdição. O poço de perdição, imagina, queridos, uma pessoa aprisionada num poço, mas a Bíblia diz assim, um poço de perdição. Ela diz mais do que isso, um tremedal de lama, um poço cheio de lama. E a Bíblia diz que o salmista está dizendo, Ele tira você dessa situação. E queridos, eu quero dizer que isso muitas vezes é tão literal na nossa vida, é como se estivéssemos vivendo assim, como se estivéssemos patinando numa lama e as coisas não vão para frente, as coisas não acontecem, porque há um aprisionamento na nossa alma. Mas o texto diz, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando eu clamei, tirou-me de um poço de perdição. Ele tem o poder, Deus tem poder de redimir a sua alma. Deus tem poder de libertar você. Deus tem o poder de tirar você de qualquer situação de aprisionamento. E a Bíblia diz que o texto, ele diz, colocou-me os pés sobre uma rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha, igreja? Quem está firme na rocha não tem do que temer. Quem está firme na rocha está seguro. Os seus pés saem do meio do lamaçal, é colocado numa rocha firme. E aí ele não só faz isso, mas ele firma os seus passos. Mas ele não só faz isso, ele coloca uma motivação dentro do seu coração. Ele coloca um hino nos seus lábios, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E o texto diz assim, muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Os atos de libertação é para que as pessoas venham confiar no Senhor. Os atos de libertação são para que as pessoas venham temer o nome do Senhor, conhecê-lo profundamente. Querido, nós precisamos entender algo. Deus não é alguém para você contemplá-lo. Deus não é alguém com quem você se relaciona só contemplando Ele. Deus é alguém com quem você se relaciona tete a tete, face a face. Deus, Ele quer se relacionar com você.
Deus quer ter intimidade com você. A Bíblia diz que Deus descia na viração do dia para conversar com Adão e com Eva. Porque muitas vezes nós temos a ideia assim, que nós temos que contemplar Deus, e a expressão contemplar é porque Ele está tão distante, e eu não consigo ter acesso a Ele. Você tem acesso à presença de Deus. O caminho já foi aberto por Jesus Cristo. Ele já levou o cativo o cativeiro. Ele rasgou as cortinas do alto a baixo. Toda obra sacrificial, toda obra de salvação foi feita por Jesus Cristo. A obra já foi feita. Ele já fez. A Bíblia usa a expressão lugar de tremedal de lama, lugar de chacais, cativeiros profundos, terra do esquecimento, cova da corrupção. Por quê? Porque muitas vezes a nossa alma não tem paz. A nossa alma muitas vezes está amargurada, triste, angustiada, vazia. Por quê? Porque muitas vezes a acusação do inimigo, por causa da consciência de pecado não confessado. Talvez há laços de alma que não foram quebrados e precisam ser quebrados. Talvez você ficou preso a juras e promessas. Talvez você ficou preso numa palavra determinada para você. Você não vai dar jeito em nada na vida. Você não vai... Tudo que você fizer não vai dar certo. E você ficou preso nessa palavra. Queridos, muitas coisas nos aprisionam. Orgulho, mágoa, trauma, palavra de afronta, drogas, alcoolismo, maldições ouvidas, palavras declaradas por papai que não tinha consciência, mamãe que não tinha consciência, um patrão, e você ficou preso naquilo, e você ficou aprisionado naquilo. Eu quero que você entenda o contexto desses sermões, que nós vamos estar pregando praticamente em 5 cultos, sobre escolhas de cura. Você tem a opção de fazer uma escolha. Quando você entra no culto, você tem a opção de fazer uma escolha. Quando você está diante da palavra, você tem uma opção de ter uma escolha. E qual é a escolha que você precisa fazer nessa noite? Hoje nós vamos para o sermão agora, nesse exato momento. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas 5, 1, 13 e 16. Vamos ler juntos aqui? Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade, nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Amém? Esse é o texto. Esse é o texto nessa noite. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, depois de fazermos esta introdução, nós pedimos mesmo a compreensão da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine através da Tua palavra nessa noite, e que a revelação da Tua palavra possa trazer cura. Tua palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Desejamos ser livres, não queremos ser escravos, queremos que o Senhor nos dê uma vida mesmo de liberdade, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor use o Teu servo hoje, como instrumento nas suas mãos, para que a Tua palavra seja explanada. Esconda-o atrás da cruz de Jesus, e toda a glória seja de Cristo,
e toda a glória seja do Senhor. Nós pedimos que nesta noite tua palavra fale conosco, que haja cura neste lugar, que haja liberdade do Senhor agindo no nosso meio. Amado Espírito Santo, tenha liberdade e nos dê liberdade nessa noite. Ajuda-nos a fazermos a melhor escolha, a escolha da liberdade nessa noite, e nos ajude a entendermos a tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então, nós vimos que existem vários tipos de prisão, existem vários tipos de aprisionamento. Se fizermos uma análise na nossa vida, nós vamos ver que muitas vezes nós somos escravos de alguma coisa, prisioneiros de alguma coisa, estamos aprisionados àquilo. Olha, existe uma lista que eu quero falar de situações diárias escravizadoras: estresse, medo, excesso de trabalho, vícios, remorsos, preocupações, mau hábitos, raiva, desonestidade, necessidade de controle, problemas financeiros, pressões, problemas nos relacionamentos conjugais, memórias dolorosas, perfeccionismo, isso também, pastor, isso também, perfeccionismo, ressentimentos e comportamentos compulsivos. São áreas escravizadoras, são áreas que nos colocam uma pressão tão grande sobre a nossa vida, que vivemos escravos, martirizados, angustiados, e a nossa alma não é livre, nosso espírito não é livre, nosso corpo não é livre, nosso corpo é um reflexo daquilo que a nossa alma está vivendo. Existem muitas pessoas com dores em várias partes do corpo. Por quê? Porque a alma está adoecida, a alma está enferma. Então, querido, muitas vezes, quando nós oramos por pessoas, elas são libertas, o que acontece? Imediatamente a dor vai embora. Por que vai embora? Porque a enfermidade espiritual foi embora. Isso vai acontecer nessa noite. Isso vai acontecer nessa noite. Isso vai acontecer nessa noite. Ok, amém. Então, não dá para brincar de ser Deus. Não dá para a gente querer manipular as coisas, controlar as coisas e viver dando um jeitinho em tudo. Porque é isso que muitas vezes nós temos feito. Nós brincamos de ser Deus. Sabe por quê? Porque nós temos um pequeno controle. E por termos este controle, nós, por sermos e termos atitudes egoístas, muitas vezes nós queremos controlar tudo e dar um jeitinho em tudo. E a maior dificuldade nossa é fazer isso. Ajoelhar, reconhecer e buscar a Deus. A maior dificuldade do homem é dizer para Deus: Deus, eu estou com um problema. Deus, eu preciso de ajuda. Deus, eu preciso de uma cura. Deus, eu preciso de algo. Então, por isso que muitas vezes nós vivemos no controle da imagem. Por isso que muitas vezes nós vivemos no controle dos nossos problemas, e nós controlamos até a nossa dor. Então nós vivemos no controle da dor, no controle das coisas que permitimos, da imagem, porque nós achamos que somos deuses e podemos controlar as coisas. Mas tudo isso desemboca em doenças sérias, problemas sérios, que só podem ser resolvidos indo para a cruz de Cristo. Só podem ser resolvidos diante da cruz. Todos os nossos problemas, diga assim, todos os meus problemas têm a solução na cruz de Cristo. Por que que a solução está na cruz? Por que que a solução está na cruz? Porque a Bíblia diz em Isaías 53, que Ele foi ferido em meu lugar,
Ele levou as enfermidades em meu lugar, Ele levou a maldição em meu lugar, Ele levou os pecados em meu lugar. E onde Ele fez isso? Ele fez isso na cruz do Calvário. Então, querido, se a enfermidade já foi levada sobre o madeiro, a maldição já foi levada sobre o madeiro, a dor já foi levada sobre o madeiro, nós temos que ir para a cruz. Nós temos que ir para a cruz de Cristo. O texto que lemos diz que Cristo nos chamou para viver uma vida de liberdade. Olha o texto, viver uma vida de liberdade. E é interessante como que o texto diz, Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Agora, por que muitas vezes eu não estou permanecendo nessa liberdade? Se Ele já me libertou, se Ele já levou tudo na cruz, se Ele já conduziu tudo para a cruz, queridos, por que é que muitas vezes ainda eu continuo preso, aprisionado, impedido? E Ele diz assim: nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Não aceitem. Nada que aprisione. Não há dúvida de que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Ele está dizendo bem claro, a palavra está bem clara, não há dúvida. Mas Ele diz assim: não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que vocês bem entendem. Então aqui precisamos entender, as nossas decisões, sem estar no centro da vontade de Deus, me levam a uma vida de escravidão, me levam a uma vida de sujeição, me levam a uma vida de aprisionamento. E Ele está dizendo: Cristo já te libertou, não viva mais assim, não usem da liberdade que Ele te deu, para que você faça o que você bem quer, e destrua essa liberdade que Ele te deu. Viva nessa liberdade. E de que modo você tem que viver? Motivado pelo Espírito Santo, motivado pelo Espírito de Deus. Por quê? Só quem vive no Espírito vence os impulsos da carne. Pastor, por que algumas coisas voltaram a acontecer na minha vida? Já era para ter resolvido, mas elas voltaram a acontecer, porque você deu impulsos, deixa o texto, porque você deu vazão aos impulsos egoístas do seu coração, e você não viveu motivado pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. A lei do Espírito de Cristo nos liberta, nos tira da lei do espírito de escravidão. Você não precisa viver oprimido, você não precisa viver escravizado. Para ser curado através de uma escolha de liberdade, a primeira coisa que você precisa fazer, admita que você precisa de ajuda. Diga assim: admitir que eu preciso de ajuda. Sabe qual é a coisa mais difícil? É alguém que está doente e que não aceita que está doente. Alguém que está vivendo uma vida escravizada e não consegue ver isso. Alguém que está vivendo debaixo de uma maldição e não consegue ver isso, ou não consegue admitir isso. A primeira coisa, admita que você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Olha o texto, Salmo 22, 24. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito
de socorro. Deus não menospreza o seu grito, o seu clamor. Há algo que está lhe afligindo, meu amado. Diga: meu Pai, isso está me magoando, isso está machucando, isso está me aprisionando, há uma angústia na minha alma. Você precisa verbalizar o que está acontecendo dentro de você, e verbalizar significa admitir. Agora, sabe por que não admitimos? Porque nós queremos controlar a dor, nós queremos controlar a imagem. Nós achamos que somos suficientes para organizar isso na nossa vida. Querido, nós precisamos de ajuda. Nós somos impotentes para controlar a nossa tendência de fazer as coisas erradas. A nossa vida é incontrolável, mas a Bíblia diz que Deus ouve o grito, Deus ouve o clamor. Hoje é o tempo de você admitir que está quebrado. Hoje é o tempo de você admitir que está doente. Hoje é o tempo de você admitir que você precisa de cura, porque se você não admitir, você vai continuar vivendo assim. Precisa admitir. Você tem noção do quanto já perdeu por não admitir isso? Você tem noção do quanto você foi destruído nas suas emoções, na sua vida, nos seus valores, na sua família, o quanto você perdeu porque não admitiu? Eu quero lhe contar uma história. Sabe por que nós não admitimos? Provérbios 29, 23. Olha o que a Bíblia diz: o orgulho pode significar o seu fim. O seu orgulho vai lhe levar à morte. O seu orgulho vai lhe levar à destruição completa. O seu orgulho pode destruir completamente aquilo que Deus poderia fazer de um milagre. Mas o seu orgulho pode fazer isso. O orgulho pode significar o seu fim, mas a humildade irá prepará-lo para as honras. Queridos, o único sentimento que a Bíblia diz que houve em Cristo Jesus, que não julgou ser igual a Deus, mas humilhou-se, tornando obediente até a morte de cruz, é o sentimento de humildade. Este é o sentimento de Cristo. Agora, o sentimento de Lúcifer era o orgulho. O orgulho é a síndrome de Lúcifer. A humildade é o sentimento. Por isso que você precisa ter o mesmo. Filipenses diz assim, Filipenses 2,5: de sorte que tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo. Coloca aí, Filipenses 2,5. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento é esse? Humildade. Você quer começar algo novo na sua vida? Humildade. Você quer começar algo novo na sua vida? Admita que você precisa de ajuda. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: e Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso. Eu condeno, Deus está dizendo, eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Quem quer ser abençoado aqui nessa noite, diga amém. Amém. Quem quer ter um coração humilde aqui, diga amém. Amém. Então vamos fazer uma oração. Ora comigo. Pai, meu querido Pai, tenho sido autossuficiente, orgulhoso, prepotente, arrogante, cheio de mim mesmo.
soberbo, orgulhoso. Não tenho admitido as minhas falhas e as minhas necessidades. Mas em nome de Jesus, nesta noite, retira de mim, diga eu retiro de mim, todo orgulho, diga eu retiro de mim, toda prepotência, eu retiro de mim, toda autossuficiência, e eu atraio sobre mim o Espírito de Cristo, humildade, em nome de Jesus Cristo. Faça do meu coração um coração humilde e quebrantado na tua presença, em nome de Jesus. Ouça o meu clamor, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, Ele já ouviu. Segundo, para ser curado através de uma escolha de liberdade, da escolha de liberdade, vamos dizer juntos, peça humildemente a ajuda de Deus. A mulher escorregou no meio das pessoas, se arrastou no meio da terra e foi abrindo caminho até tocar em Jesus. E quando Jesus disse: de mim saiu o poder, quem em mim tocou, ela se apresentou. É preciso ser humilde. Você precisa pedir com humildade a ajuda de Deus. Você não pode chegar diante de Deus arrogante. Você não tem direito, a não ser o direito de ser humilde na presença dEle. Deus rejeita os orgulhosos, mas dá a sua graça aos humildes. João capítulo 16, versículo 24 diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam, o que vai acontecer? Então pergunta para a pessoa, fala para a pessoa do seu lado: por que então você não pede? Diga assim: se você pedir, você vai receber. Então por que você não pede? Agora deixa eu dizer porque muitas vezes você não pede. Porque você acha que você não tem direito de receber. Você acha que você já pecou muito, que você já falou tanta asneira e bobeira, que você não tem o direito, você não pode, que você não pode chegar diante dele. Se você chegar em humildade, sim. Ele é o Deus da ressurreição. Ele pode levantar um casamento que já morreu. Já vi tantos sendo restaurados. Ele pode fazer o mesmo na sua vida profissional. Ele pode fazer no seu relacionamento com seus filhos. Ele pode transformar o seu choro em riso. Ele pode tirar a sua angústia e trazer esperança. E o que está impedindo você de receber isso? Porque você não pede. Peça e receberá, para que a alegria de quem? Sua, nossa, a nossa alegria seja completa. Você sabia que Deus é o maior interessado na sua alegria? Você sabia que Deus é o maior interessado na sua felicidade? Você sabia que Deus é o maior interessado em lhe dar uma vida feliz? Deus é o maior interessado. Peça para Ele, fale com Ele, clame, converse com Ele, faça humildade. Não há nada que a presença de Deus não possa curar.
Não há nada que Deus não possa restabelecer. Por que você não pede? Se você não pede, não recebe. O poder da vida de Jesus é liberado no momento em que você pede. O poder da vida de Jesus está sendo liberado nesse momento agora. Tem coisas que as pessoas precisam ver, e eu não preciso ver, mas tem coisas que as pessoas precisam ver. Há alguém aqui que está com fortes dores, por favor, fique de pé, você vai ser curado agora. Vem cá. Eu não preciso ver, mas há pessoas que precisam ver. Há mais alguém aqui? São dores diferentes. Há mais alguém aqui? Fica aqui. Há mais alguém aqui, por favor, gente? Eu sei que tem pessoas talvez estão sentindo dores no seu corpo. Fica de pé, vem aqui. Vem cá, eu vou orar por você aqui, ó, aqui agora. Vergonha, medo, o que é? Fica de pé, vem aqui. Será que no meio de 300 e quase 400 pessoas nós só temos uma pessoa que está sentindo dores? Dores não significa que ela está em pecado, não. E às vezes pensa que está em pecado, porque a pessoa está com dores. Muitas dores. Muitas dores. Ok? Ok? Vem cá, Samara. Vem cá, Ariane. Quero um homem aqui. Adriano. Já fica aqui. Vocês vão conversar com eles, vão perguntar para eles onde estão as dores, e vocês vão orar com as mãos nos locais das dores. E vocês vão orar comigo. Ok? Conversem com eles, pergunte onde estão as dores deles. Não é para orar ainda, Adriano. Ok? Ok? Então fica aqui. Ok? Amém? Ok? Vocês quatro, olhem para mim aqui, vocês quatro. Eu quero dizer para vocês o seguinte: não sou eu, não são eles, não somos nós que curamos, mas é o poder do nome de Jesus. E quando vocês forem curados e serão curados agora, toda a glória que vocês derem é para Ele. E essa enfermidade não é uma enfermidade para doer e para voltar, ela vai embora e não vai voltar mais. Ok? Então tá, orem por eles. Eu quero que vocês estendam suas mãos para cá. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos num lugar de milagres e de cura. Há pessoas que precisam ver a manifestação do Teu nome, a manifestação da Tua graça e do Teu poder. Pai, nós estamos aqui como igreja para declarar que nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Pai, nós estendemos as nossas mãos e declaramos mesmo cura. Nós declaramos na vida dessas pessoas, estabeleça a saúde, porque nós entendemos que Jesus Cristo já levou sobre o madeiro todas as enfermidades, e agora pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos que esta enfermidade que está na vida dessas duas mulheres, desses dois homens, saia agora no poder do nome de Jesus, saia agora no poder do nome de Jesus. Saia agora no poder do nome de Jesus. E nós declaramos que esta enfermidade não volte, que eles não sejam mais atormentados, e que neste culto eles tenham pleno
movimento e liberdade para adorar, liberdade para cultuar, liberdade para glorificar o Senhor. Nós declaramos saúde pelo poder do nome de Jesus. Ok? Amém? Ok? Amém? Permaneçam aqui. Toda ação de Deus é para que você aumente seu nível de fé. Tudo que Deus faz conosco é para que a gente cresça espiritualmente. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, comece a ser ousado. Comece a, com ousadia, declarar. Seus lábios têm poder de vida e de morte. E quando nós declaramos o nome de Jesus, é o nome que tem todo o poder. Querida, sua dor não está doendo. Sua dor, querida, melhorou bastante. Senhor, nós queremos num poder final. E nós declaramos que esta enfermidade saia completamente agora. Todo o movimento do seu braço, dos membros do seu corpo, sejam restabelecidos agora. E nós declaramos que esta enfermidade vá embora no poder do nome de Jesus. Eu declaro: dor, vai embora agora. Enfermidade, vai embora agora. Em nome de Jesus. Amém. Declara para a igreja, querida. Levante a sua. Diga. Ele não estava esticando o braço dele. Sua enfermidade. E avisa para a igreja. Testemunha para a igreja. Ele estava com dores fortes no estômago e já não está mais com dores fortes no estômago. Quando isso acontece, eu não posso me esquecer. Pai, todo louvor e toda glória seja ao nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor não quer somente curar apenas pequenas enfermidades, mas o Senhor quer curar todas as nossas enfermidades. E nós declaramos, Pai, uma igreja saudável mesmo, nossa vida livre, em liberdade para glorificá-lo, exaltar o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, queridos. Às vezes a gente pergunta, alguém está com dor aqui? E a gente tem medo, porque as pessoas falam assim, nossa, porque ele está em pecado. Não, queridos. Existem enfermidades que são para que a glória de Deus se manifeste. Não há nada que a presença de Deus não possa curar. O poder da vida de Jesus está sendo liberado aqui neste lugar agora. Existem muitas pessoas que voltaram a ativar sua fé, porque elas não vão somente orar agora, mas elas vão orar quando chegarem na sua casa. Aquele quarto perturbado que você não consegue dormir, você vai chegar com aquela autoridade assim, quebrando porta assim, né? Em nome de Jesus, saiam daqui, aqui só tem a presença do meu Pai, do meu Senhor, e a graça de Deus vai invadir aquele lugar. Seja ousado. Seja ousado. Na Bíblia, todos que admitiram seus fracassos e pediram humildemente, esses 4 irmãos admitiram dores e enfermidades, pediram humildemente a ajuda de Deus e alcançaram. Peça humildemente e você vai alcançar.
A Bíblia diz em Isaías 58, versículo 9: então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Leia, vamos ler juntos aqui. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda, e eu direi: aqui estou. Deus está presente. Ele quer ouvir sua voz, Ele quer ouvir seu clamor, Ele quer ouvir seu clamor. O Eterno espera que você ore. Querido, ore mesmo. O Eterno está esperando isso. Um outro texto que diz assim, Salmo 18, versículo 6: que mundo hostil! Clamo pelo Eterno, grito para que Deus me socorra. Do seu palácio Ele ouve a minha voz, meu grito chegou à sua presença. Uma audiência particular. Quem aqui deseja ter uma audiência particular com o Eterno? Então vamos orar. Diga assim: meu Pai, nessa noite eu aprendi que eu posso pedir qualquer coisa e o Senhor vai me atender. Eu sei que o Senhor está aguardando para ouvir o meu clamor. Eu quero ter uma audiência particular contigo. Eu quero que a minha voz chegue diante do teu palácio e eu quero ser atendido, porque eu sou o teu filho. Senhor, não quero viver na escravidão. Em nome de Jesus. Amém. Vocês não sabem, mas tem pessoas sendo abençoadas enquanto nós oramos aqui. Terceiro, aceite humildemente a ajuda de outras pessoas. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 13. Vocês estão sofrendo? Orem. Sentem-se bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Chame os líderes da igreja para orar por vocês. Crente fica enfermo? Pode ficar. Chame os presbíteros da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor. Em nome de quem? Em nome do Senhor. Façam disso uma prática comum. Diga para o seu irmão, uma prática comum. Fala assim: irmão querido, antes de pegar o vidro de Novalgina, faça uma oração. Diga: antes de pegar o comprimido Dorflex, faça uma prática comum. Ore ao Eterno. Fale com Ele primeiro. Toda enfermidade, toda dor pode ser tirada pelo poder do nome de Jesus. Amém? Pessoas são instrumentos de Deus. Pessoas hoje, por que eu chamei as irmãs aqui? Porque elas são, para vocês verem que elas são instrumentos de Deus. Pessoas são instrumentos de Deus. É por isso que nós precisamos ajudar uns aos outros. É por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros. É por isso que nós precisamos valorizar as pessoas também que nos ajudam. Existem pessoas que estão motivadas a tirarem você do processo de servidão. E nós trabalhamos na igreja com células. Estas células têm inúmeros testemunhos de milagres que já aconteceram. Irmãos, e o pastor não precisa estar lá. Porque a autoridade já foi dada por Cristo a todos nós. Sabe o que o seu pastor tem que fazer com você aqui? Treinar você.
ensinar você. Então lá na célula, às vezes o líder de célula chama o irmãozinho para orar pela cadeira de cura, bota a cadeira no meio, manda a pessoa sentar, vai lá e ele convida alguém para orar, e quando ele ora, a célula toda ali em unidade, o milagre acontece, a cura acontece. Quantos milagres nós já tivemos? E nós precisamos valorizar esses lugares, valorizar esses irmãos, e entender que nós precisamos ajudar humildemente a ajuda dos outros. Quarto, não desista do seu processo de transformação pessoal. Tem muitas pessoas que começaram um processo na sua vida de reconstrução, mas de repente parou no meio do caminho. Para não. Deus está dizendo para você nessa noite, perseverar. Para não. A obra dele não terminou na sua vida ainda. Ele não quer dar um tapinha assim na carenagem, não. Ele quer reformar por completo. Ele quer restaurar por completo. Se você já está contente com o que ele fez, você não entendeu ainda o que ele quer fazer. Muito mais. Ele quer fazer além daquilo que você possa compreender. Então não pare não, querido. Não desista não. Não desista não. Há um texto em Filipenses 1,6 que diz assim: nunca tive a menor dúvida de que o que Deus iniciou esta grande obra em vocês, irá. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou essa obra em vocês, irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Jesus Cristo se manifestar. Diga assim, olha para a pessoa que está ao seu lado, pode olhar um para o outro e dizer assim: você é um projeto inacabado, está num processo de transformação, não desista, persevere, seja humilde, busque o Senhor, valorize as pessoas, e o Senhor vai completar a obra total na sua vida. Você vai ficar muito lindo, e mais lindo ainda, quando Ele se manifestar, e nós formos chamados para a presença dEle, em nome de Jesus. Pode aplaudir. Pode ficar tranquilo que eu não recebo essas palmas para mim, eu sei que é para o Senhor, e graças a Deus por isso. Olha esse texto, Gálatas 2, 20 a 21. De fato, fui crucificado com Cristo, meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Olha, meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito, entre vocês. Não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. Diga, Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e eu não volto mais atrás. Diga, a vida que eu vivo é a vida de Cristo, e eu não vou voltar mais. A prática diga, porque eu já fui liberto. Quem foi aqui pode dizer amém. A vida que você vive não é sua, Cristo vive em você. E eu quero terminar, senão estou com 5 para a gente terminar. Creia em Jesus como seu único libertador. João 8,31 diz: então Jesus,
dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. E ele disse: se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Deixa eu dizer para vocês o que Cristo falou. Ele disse assim: se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, o que Cristo ensinou, sem dúvida vocês são discípulos de Cristo. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. Quando eu admito que preciso de ajuda, quando eu humildemente peço ajuda a Deus, quando eu aceito humildemente a ajuda de outras pessoas, quando eu não desisto do processo de transformação pessoal, o próximo passo é crer em Cristo. E quando eu creio, eu entrego a minha vida a Ele. E eu reconheço o quanto sou incapaz de controlar a minha vida. E aí eu entrego a minha vida a Ele, deixo de lado o meu orgulho, a minha incredulidade, e recebo a vida abundante que Ele quer me dar. João 10,10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Pergunta para o seu irmão: o que é uma vida abundante? É quando você não tem necessidade de mais nada. Você está satisfeito com tudo que Deus lhe proporciona. Ministério de Louvor para cá. Ministério de Louvor, estão tão encantados assim que eles nem levantaram. Eu quero terminar a palavra nessa noite. Romanos 6,14 diz: o pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sob a velha tirania, estão vivendo na liberdade de Deus. Para ser curado através da escolha de liberdade, admita que você precisa de ajuda, peça humildemente a ajuda de Deus, aceite humildemente a ajuda de outras pessoas, não desista do seu processo de transformação pessoal e creia em Jesus Cristo como seu único Salvador. Tem mais curas que vão acontecer aqui, mas há um processo de libertação que Deus quer fazer, e eu não posso sair daqui hoje sem fazer isso. Eu queria que quem está aí no fundo, por favor, estão olhando? André, pode apagar essas luzes aqui, só deixa a minha luz aqui da frente aberta. Aí tá bom. Nós falamos sobre um processo de liberdade, para nos tirar, a escolha da liberdade, para nos tirar de um processo de escravidão e aprisionamento. Algumas pessoas aqui, vai depender da sua ousadia se você quer ser liberto nessa noite. Algumas pessoas aqui estão aprisionadas, as coisas não resolvem para ela, não dão certo para ela, na vida sentimental, na vida profissional, na vida financeira, e vira uma bagunça e nada se concretiza. Ela tem um ciclo de anos e anos que é de derrota, 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 fracasso, fracasso, fracasso. É um ciclo contínuo de derrota e fracasso, e não continua e não consegue sair disso. Talvez você ficou preso, aprisionado, e eu quero fazer com você o que fizeram comigo. Em nome de Jesus, eu recebi um dia, fui abençoado, e eu quero fazer com você nessa noite.
Mas eu quero que você seja corajoso. Você vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você vai ver literalmente o que vai acontecer.